Bom, galera, então a gente lembra que a gente estudou na aula anterior o movimento uniforme, que era um caso especial em que a velocidade ela é constante. A gente lembra que se a velocidade é constante, quer dizer que ela não muda, então esse caso é fácil de perceber que a aceleração vai ser igual a zero, porque a velocidade ela nem aumenta e nem diminui. Então não tem aceleração, né? Agora a gente vai estudar um outro caso particular, que é o caso em que tem aceleração, só que ao invés de ser uma aceleração que muda no decorrer do tempo, como foi o caso desse exemplo, nós vamos analisar uma situação em que a aceleração é constante. Esse caso em que a aceleração é constante, ele é chamado de movimento uniformemente variado. Quer dizer que a velocidade varia de forma uniforme, de forma constante. Beleza, pessoal? Então, caso especial, movimento uniformemente variado, é o caso em que a aceleração ela é constante. Bom, galera, se a aceleração ela é constante, a gente pode achar a função da velocidade de maneira muito simples, porque a gente lembra que a velocidade no instante t era igual à velocidade no instante inicial, e aqui, pessoal, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou considerar que meu instante inicial t0 é sempre zero e vou chamar isso de v0, beleza? Isso facilita na resolver os problemas, tá bom? Então, a velocidade a gente lembra que ela é a velocidade inicial, mas a integral da aceleração. Só que como essa aceleração é constante, a integral de uma constante vai ser a própria aceleração vezes o tempo. Então, nessa situação, nós temos que a velocidade ela vai ser a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Essa é a função da velocidade quando o movimento ele é uniformemente variado, beleza? Então, é uma função muito simples, é uma função linear, quer dizer que o gráfico de velocidade nessa situação é uma reta. É uma reta que pode ser crescente, se a aceleração for positiva, ou pode ser decrescente, se a aceleração for negativa. E a gente lembra que se a gente sabe a função da velocidade, nós conseguimos obter a função da posição. Então, a posição ela é a posição inicial mais a integral da velocidade. Só que a velocidade é essa função que a gente acabou de obter aqui. Então, vou pegar essa funçãozinha e vou colocar aqui no lugar da velocidade. Mudei a variável, né, para ficar em função de t depois da integração. E aqui a gente pode realizar essa integração. Ó. A velocidade inicial ela é uma condição inicial, ela é uma constante. Então, essa primeira integral vai dar a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo. Então, a gente está integrando esse cara, então vai ficar integral do t, que é t quadrado sobre 2. E a gente chega na função da posição para o movimento uniformemente variado, que é igual à posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Isso aqui é a integral do primeiro termo, e aqui é a integral do segundo termo de integração. E aqui a posição inicial é a nossa condição inicial aí que a gente precisa. E aqui a gente vê o seguinte, sabendo que a aceleração ela é constante, as funções de velocidade e posição ficam bem simples. A função de velocidade ela é uma função de primeiro grau, o gráfico dela vai ser uma reta. E aqui a nossa função de posição, ela é uma função do segundo grau, olha só. Se a gente plotar o gráfico disso aqui, vai ser uma parábola. Se essa aceleração for positiva, essa parábola vai ter uma concavidade voltada para cima. E se essa aceleração for negativa, essa parábola vai ter uma concavidade voltada para baixo, né, pessoal? Então, essas duas equações aqui, ó, junto com a informação de que a aceleração é constante, ou seja, de que o movimento é uniformemente variado, elas são suficientes para descrever completamente esse tipo de movimento. Então, a gente vê que ele também é um movimento simples de analisar. Duas equações são suficientes, duas funções são suficientes. E são duas funções muito simples, né? Uma função do primeiro grau e uma do segundo grau. Existe uma outra equação do movimento uniformemente variado muito famosa, que é quando a gente quer uma equação que não envolva o tempo. Essa equação, pessoal, é uma equação muito famosa, que é a equação de Torricelli. A equação de Torricelli a gente obtém a partir dessas duas. A partir dessas duas aqui que a gente acabou de obter. Usando essas duas equações, a gente chega na de Torricelli, que eu vou mostrar para vocês como.
Basta que a gente pegue a função da velocidade e isole o tempo. E aí pega esse resultado e substitui na função da posição. Aí a gente obtém a equação de Torricelli. Eu vou mostrar o caminho aqui para vocês, olha só. Vou pegar a minha funçãozinha da velocidade e vou isolar o tempo. Fazendo isso, a velocidade inicial passou negativa, ficou velocidade menos velocidade inicial, e a aceleração passa dividindo. Está aqui o resultado, velocidade final menos a velocidade inicial sobre a aceleração. Agora a gente pega esse resultado e substitui na função da posição que a gente obteve no slide anterior. Então, lembra, a posição ela vai ser igual à posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo. O tempo agora está valendo isso aqui, coloquei aqui, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Então, basicamente, eu peguei e coloquei essa expressão no lugar do tempo na função da posição. Pessoal, fazendo alguma álgebra aqui, eu não vou fazer porque ficaria muito longo, mas multiplicando o distributivo aqui e aqui, fazendo MMC, passando o x0 para o outro lado negativo, você consegue mostrar a equação de Torricelli, que tem essa cara aqui, ó. A velocidade ao quadrado, no instante que você quer, é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o deslocamento, que é a posição final menos a posição inicial, beleza? Então eu deixo como exercício aí para quem quiser tentar desenvolver essa álgebra aqui e daqui chegar na equação de Torricelli, que é essa aqui que está em destaque para vocês. Essa equação, pessoal, ela é muito boa quando a gente não tem informação alguma sobre o tempo, né? A gente tirou o tempo do nosso problema. Então, ela pode ser um atalho quando a gente não tem informação sobre o tempo. Então, ela é útil quando não se tem informação nenhuma sobre o tempo. Beleza? Equação de Torricelli. E esse conjunto de 3 equações descrevem completamente, na verdade, nem precisaria da equação de Torricelli, ela é somente um atalho. A função da velocidade e a função da posição, junto com a informação de aceleração ser constante, já são suficientes para descrever o movimento por completo, quando ele é uniformemente variado de aceleração constante. Beleza, pessoal? Uma outra situação interessante é que quando a gente pensa no movimento vertical, aqui na superfície da Terra, quando você lança um objeto para cima ou quando você deixa um objeto cair, o Galileu ele conseguiu verificar que esses objetos eles desenvolvem todos a mesma aceleração. E essa aceleração é constante, que é a aceleração da gravidade, né? Que é o 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente consegue verificar experimentalmente, fazendo experimentos, que qualquer movimento vertical na superfície da Terra, livre de resistência do ar, a aceleração desenvolvida é constante e igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. E, claro, aponta para baixo. Pessoal, aqui eu coloquei que aponta para baixo, mas no futuro a gente vai ver que, na verdade, aponta para o centro da Terra, beleza? Mas para a gente aqui, resolvendo problemas locais, a gente pode considerar que ela é uma aceleração que aponta para baixo. Então, se o movimento vertical livre de resistência do ar é um movimento com aceleração constante, então ele é um movimento uniformemente variado. E pode ser descrito por todas as equações que a gente acabou de aprender ali, de provar. Beleza? Então, o que eu vou fazer é resolver um exercíciozinho sobre movimento uniformemente variado de movimento vertical. E esse exercício envolve um vídeo que eu acho bem divertido. Então, vamos assistir um videozinho aqui e depois eu faço a pergunta, beleza? Me chama de otário. Só mais uma vez. E você, Geleia? Segredo? Hancock! Meu camarada, eu sabia. Pode perguntar pra Mary. Eu falei pra ela que você ia me dar razão, que a gente ia mexer nessa imagem. Que ótimo! Legal. Nunca foi você que fez isso aqui? Teve problema na aterrissagem? Aqui, Tá aí a primeira ó, coisa que a gente tem que abrir. Espera lá que eu tô entrando. Vai lá. Tá bom. Passou. Para de chorar, seja homem. Bom, galera, essa pequena cena, ela mostra claramente um lançamento vertical, né? Então, o Hancock jogou o moleque para cima,
E a pergunta que eu faço é o seguinte: assistindo esse vídeo, será que tem alguma condição da gente obter algumas informações sobre o movimento do menino enquanto ele foi jogado para cima? Por exemplo, duas informações aqui que seriam bem interessantes seria qual foi a velocidade que o Hancock jogou ele para cima e qual altura esse menino chegou. A que altura ele conseguiu atingir. E aí, eu vou mostrar para vocês que só com essa cena dá para a gente obter essas informações desde que nós realizemos uma medida. E claro, pessoal, aqui nós vamos considerar que o ar não interferiu no movimento dele. A gente sabe que, na verdade, o ar vai interferir no movimento dele, mas considerando que o ar não interferiu, a gente pode ter um valor aproximado do que aconteceu. Então, para conseguir fazer isso, o que a gente precisa, e que dá para medir só com vídeo, é o tempo exato que demorou no movimento dele de subir e descer. Quanto tempo levou esse movimento completo do menino? Bom, para fazer isso eu vou colocar a cena de novo, só que agora eu vou adicionar aqui um cronômetro. E aí a gente vai ver quanto tempo levou para esse menino subir e descer. E com essa informação já é suficiente para a gente determinar essas informações, qual foi a velocidade de lançamento e qual foi a altura máxima que ele chegou. É claro que tem uma informação muito importante, né? A aceleração. Nós vamos considerar que a aceleração desenvolvida por ele foi a aceleração da gravidade, como a gente acabou de ver, beleza? Então vamos ver o vídeo de novo, só que agora prestando bastante atenção no cronômetro, para a gente ver qual foi o momento do lançamento e qual foi o momento do retorno desse menino, beleza? Me chama de otário. Só mais uma vez. Otário. E você, Geleia? Cegueta? Hancock! Meu camarada, eu sabia. Pode perguntar pra Mary. Eu falei pra ela que você ia me dar razão, que a gente ia mexer nessa imagem. Que ótimo! Legal, foi você que fez isso aqui? Teve problema na aterrissagem? Aqui, tá aí a primeira coisa que a gente gente, tem que aprimorar. espera lá que eu você não tô dirige, Vai lá. então... Tá bom. Passou. Para de chorar, seja homem. Beleza, pessoal. Eu não sei se vocês conseguiram acompanhar, mas eu marquei direitinho. Ele jogou o menino para cima no instante 12 segundos e ele pegou o menino de volta no instante 36 segundos. Então, o lançamento ocorreu aqui no instante 12 segundos e o retorno ocorreu no instante 36 segundos. Isso quer dizer que o tempo total de voo desse menino foi de 24 segundos. 36 menos 12. E aqui, pessoal, uma coisa muito interessante. No movimento de subida, quando ele estava subindo, ele foi diminuindo a velocidade, né? Quando a gente joga alguma coisa para cima, essa coisa sobe diminuindo a velocidade. Quando ele chegou lá em cima, ele para e muda o sentido. Como a gente acabou de ver, o sentido ele muda quando o objeto para. Então ele está vindo para cima, ele parou e começou a se mover para baixo. Só que tanto no movimento de subida quanto no movimento de descida, ele ficou submetido à mesma aceleração, que foi a da gravidade. Então, nesse caso, a gente pode dizer que o movimento de subida e de descida gastaram exatamente o mesmo intervalo de tempo. O que isso quer dizer? Se ele ficou 24 segundos subindo e descendo, quer dizer que 12 segundos ele gastou para subir e 12 segundos ele gastou para descer, porque os dois movimentos de subida e de descida são análogos porque eles possuem a mesma condição de aceleração, beleza? Então, a gente sabe quanto tempo ele gastou para subir e a gente sabe quanto tempo ele gastou para descer. Com isso, a gente consegue descobrir qual foi a velocidade de lançamento e a gente consegue também descobrir qual foi a altura máxima que ele atingiu. É o que a gente vai fazer agora. Primeira coisa, pessoal, vamos lembrar que ele chega no ponto mais alto da trajetória, ele atinge a altura máxima quando ocorre uma mudança no sentido, ou seja, ele estava subindo e ele vai começar a descer. Então, nesse momento em que ele está lá no topo, a velocidade dele vai ser igual a zero. A velocidade dele vai ser nula.
E é isso que a gente vai usar, é essa ideia que a gente vai usar para resolver o problema. Então agora eu vou tirar aqui a imagem do vídeo e vamos resolver o probleminha aqui, pessoal, olha só. Bom, o movimento ele é uniformemente variável, com aceleração constante. E eu tenho informação de que ele atinge a altura máxima quando a velocidade é zero. Então nada mais justo do que a gente construir a função da velocidade para esse movimento. Então, construindo a função da velocidade, nós lembramos que a velocidade é a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo, quando o movimento é uniformemente variado. Bom, a velocidade inicial é o que eu quero descobrir, e eu sei que lá em cima, lá no topo, ele chegou com velocidade nula, porque ocorreu mudança no sentido. E a aceleração é 9,8, mas aqui tem uma coisa interessante, pessoal. Nós lançamos o menino para cima. E a aceleração da gravidade, ela aponta para baixo. Então, essa aceleração ela vai entrar aqui para a gente negativa. E o tempo que ele demora para que a velocidade dele se anule, para que a velocidade seja zero, quando ele atinge a altura máxima, foi de 12 segundos. Então, a gente usa essas informações. Ó. Na altura máxima, a velocidade é nula, ocorre mudança no sentido. A velocidade inicial é o que eu quero descobrir. A aceleração é menos 9,8, o negativo é porque ela aponta para baixo. E o tempo que ele levou para chegar lá em cima, onde a velocidade é zero, foi de 12 segundos. E agora basta a gente resolver isso para descobrir a velocidade inicial. 9,8 vezes 12 está negativo, passa positivo, a gente multiplica e obtém 177,6 metros por segundo, galera. É uma velocidade de aproximadamente 423 km por hora. É uma velocidade muito alta, pessoal. Galera, não sei se vocês lembram, tá? Para converter de metros por segundo para quilômetros por hora, é só multiplicar o valor por 3,6, tá bom? Então aqui eu multipliquei por 3,6. Então, pessoal, ele imprimiu nesse menino uma velocidade de 423 km por hora, isso de forma muito rápida. Na verdade, a gente veria que em uma situação prática, como esse impulso ele foi muito rápido, na verdade era possível que ele arrancasse os braços desse menino ao invés de jogar ele para cima. Mas isso é um tema para debate futuro. Agora, o importante é que dá para a gente determinar a velocidade de lançamento medindo apenas o tempo e sabendo a aceleração. Beleza? A outra informação que dá para a gente saber é a altura máxima que ele atingiu. A altura está relacionada com a posição que ele foi ocupando, né? Então agora a gente precisa construir a função da posição. Aqui ao invés de chamar de x, eu vou chamar de y, porque a gente está falando de um movimento na vertical, né? E geralmente o eixo vertical a gente coloca o eixo y, tá? Então a gente lembra a função. A posição, em função do tempo, ela é igual à posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. E a gente tem todas as informações, olha só. A posição inicial, eu vou dizer que é o solo, então é zero, eu vou considerar como zero, minha origem. A velocidade inicial foi de 117,6, a gente acabou de encontrar no sistema internacional aqui. O tempo que ele demora para chegar lá em cima foi de 12 segundos. E a aceleração é 9,8. Substituindo todos esses valores, nós ficamos com essa expressão. O y0, como eu considerei zero, que é a altura do solo, eu não considero, não coloco. Então, nós temos velocidade inicial, 117,6, vezes o tempo gasto, que foi 12 segundos, que é o tempo que ele demora para chegar lá em cima. Então, essa aqui vai ser a posição dele no topo da trajetória. Menos a aceleração, que é 9,8. Lembra que a aceleração é negativa porque aponta para baixo. Vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Pessoal, fazendo essa continha na calculadora, nós chegamos nesse resultado. Esse produto dá 1.411,2. Esse produto com a divisão dá 705,6. E o nosso resultado dá 705,6 metros de altura que esse menino atingiu. Pouco menos aí de 1 quilômetro. Então ele chegou quase a 1 quilômetro de altura, chegou a 700 metros de altura, que é um resultado bem bacana. Então, pessoal, isso ilustra que dá para a gente ter alguma previsão de movimentos verticais apenas com a informação da aceleração da gravidade e com a medida de tempo, por exemplo, tá? É claro que esses valores são aproximados porque nós desconsideramos aqui
a velocidade, ou melhor, a resistência do ar. Tá bom? É isso por hoje, pessoal.